Você abre a sua Bíblia, Mateus 14, 13 a 21. Mateus capítulo 14, 13 a 21. Glória a Deus. Mateus 14, 13 a 21. É um texto bem conhecido, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que o teu Espírito Santo, que já está trabalhando nesse ambiente, Deus, traga a revelação que precisamos em nome de Jesus. Diga: eu tenho o suficiente. Diga: eu tenho o suficiente. Diga para alguém: você tem o suficiente. A vida cristã, ela é uma jornada. A vida cristã é uma caminhada. E vai existir momentos que nessa jornada e nessa caminhada, nós não vamos ter aquilo que nós queremos, mas sempre vai ter algo em nossas mãos. Nós sempre vamos ter o suficiente. E é importante nós darmos graça a Deus por tudo aquilo que nós temos. Nós temos um Deus que ele derrama a sua graça ao longo do caminho. Nós muitas vezes focamos no destino final, nós fazemos planos de chegar em algum lugar, mas nós esquecemos de valorizar a jornada. Nós esquecemos de valorizar a caminhada. E Deus, ele ama o caminho tanto quanto o destino final. E nós precisamos prestar atenção naquilo que acontece ao longo da jornada. Nós, às vezes, não prestamos atenção naquilo que acontece ao longo do caminho. Mas Deus, ele derrama a sua graça ao longo da jornada. Nós esquecemos que o que acontece no caminho é que nos prepara para chegar no nosso destino. Muitas vezes Deus vai nos levar por caminhos que nós não gostaríamos de ir. Assim como o que aconteceu comigo. Mas Deus, ele vai fazer com que alguns momentos específicos durante essa jornada nos prepare para momentos que nos levarão aos lugares que ele já tem preparado para nós. Ambientes geram destino. Ambientes geram destino. Uma visão, ela te coloca na rota do seu destino. É importante a gente entender, né, que alguns lugares que Deus ele nos leva, fala de visão. Fala de nós ampliarmos a visão para chegarmos no nosso destino final. Nós gostamos dos resultados positivos, mas nós não queremos viver o processo. Então, uma visão, ela fala do futuro. E quando Deus permite você passar por uma situação que você não gostaria, Deus, na verdade, ele está ampliando a sua visão. Ele quer que você olhe para aquela situação, para que os seus olhos de verdade sejam abertos e entenda que aquilo ali é muito pequeno perto do tamanho do Deus que nós temos. E foi isso que aconteceu nessa multiplicação dos pães. Muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas que têm uma visão muito pequena e ela foca no problema como se aquilo fosse muito maior do que o Deus que ela serve. Então, nossos planos, eles fracassam não é por falta de dinheiro.
Os nossos planos fracassam por falta de visão. Muitos de nós, às vezes, perdemos a oportunidade de avançar, não é porque nós não temos dinheiro, mas é porque nós não temos visão. Oséias 4:6 tem um texto muito interessante que diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou tem uma outra versão que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é muito interessante porque a palavra perecer, ela tem um significado muito forte. A palavra perecer significa autodestruição. Quando tem um alimento que ele tem uma data de vencimento, você diz que esse alimento ele é o quê? Perecível. Se ele não for consumido no tempo certo, ele vai o quê? Se autodestruir. Então, quando Deus fala através do profeta Oséias, olha, o povo está perecendo por falta de conhecimento, está dizendo que o povo está se autodestruindo. Então, quando não tem visão, não precisa nem do diabo, irmãos. O próprio povo se destrói, se autodestrói. Então é importante a gente entender isso aí. Provérbios 29:18 também diz que onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo se autodestrói. Então no Kairós, tudo já aconteceu. No tempo de Deus, tudo já aconteceu. Isaías diz que Deus começa pelo final. Ou seja, Deus já escreveu uma história para mim. Pastor Wallace, Deus já escreveu uma história para você. Só que Ele está construindo essa história diariamente. Nós decidimos se queremos ou não viver essa história. Nós nascemos com um propósito, mas ele só é revelado à medida que nós nos movemos. Diga comigo, eu vou me mover. Não diga mais forte, eu vou me mover. Então tem gente que ainda não experimentou o potencial que tem porque ele não acredita que o seu movimento é que provoca um movimento no céu. O meu movimento é que provoca um movimento no céu. Deus, queridos, Ele está em todo o lugar. Mas existem dois lugares onde a presença de Deus se manifesta. Deus está em todo lugar, mas existem dois lugares onde a presença de Deus se manifesta. Deus se manifesta onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. Deus se manifesta onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. Ele está em todo lugar. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Então a fé faz com que eu me movimente. Hebreus 11 diz que a fé é o quê? É a certeza. É a convicção das coisas que se esperam. Então a fé faz com que eu me movimente. A fé faz com que você se movimente, porque a fé é a certeza de algo que você espera. A fé é a convicção de algo que você espera. Então você pode ter certeza, você pode ter convicção de que há um propósito estabelecido para a sua vida. E aqui é importante você entender que existiam alguns homens, alguns discípulos que foram selecionados, que foram escolhidos dentre vários que andavam com Jesus, e ainda assim, eles tinham dúvidas que Jesus podia mudar uma situação. Então, Salmo 91 diz que 1000 poderão cair ao seu lado, e 10.000 à sua direita, mas você não será o quê? Atingido. Isso é a convicção de que eu posso me mover em direção ao meu propósito. E é interessante que esse salmo não diz que vai ter alguma barreira à minha frente. Ele não diz que vai ter algo na minha retaguarda. Então ele diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha, mas eu não serei, para que eu possa o quê? Me mover em direção ao meu propósito. Ele não fala nada da minha retaguarda para que eu nem olhe para trás. Porque quem está andando em direção ao seu propósito não vai recuar nunca. Vocês estão me entendendo aqui? Então, se você entender isso aqui, Deus já deu ordem aos anjos para te protegerem. Então, eu preciso entender, Cristo, porque nós nascemos com um propósito e ele é revelado à medida que nós nos movemos. Porque propósito ninguém descobre.
Ninguém descobre. Talvez isso possa chocar você nessa noite aqui. Mas nós temos aqui, você precisa descobrir o seu propósito. Não, ninguém descobre o propósito. O propósito, ele é o quê? Revelado. À medida que você se move, Deus, ele revela o seu propósito. É por isso, irmãos, que tem gente que eu não tenho nada contra. Me perdoe, eu não quero que você fique ofendido comigo. Mas tem pessoas que gastam rios de dinheiro para fazer treinamento com coaches, para descobrir o propósito. Sabe quanto que eles vão descobrir? Nunca, só vão perder o dinheiro. Porque ninguém descobre propósito. O propósito, ele é revelado à medida que você se move por fé. Por isso que Deus tira Abrão de Ur dos Caldeus e fala, vem andar comigo, vamos nos mover junto. À medida que Abrão se move por fé, Deus revela o propósito dele. É por isso que ele chama Moisés, vamos andar comigo, Moisés. Anda comigo que eu vou revelar o propósito. O dia que eu decidi me mover por fé e andar, Deus revelou o propósito. É assim. Por isso que tem pessoas que vivem anos e anos dentro de uma igreja, mas elas não entendem o propósito. Porque para Deus revelar, você precisa se mover por fé. Como vocês estão me entendendo aqui? Porque no Kairos já aconteceu. No tempo de Deus já aconteceu. Mas eu preciso me mover. Diga, eu vou me mover. Esse texto aqui é interessante, irmãos, porque se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 14, você vai ver que João Batista tinha acabado de perder a cabeça. João Batista tinha acabado de perder a cabeça, ele havia sido decapitado. E João Batista, ele não era só o profeta que anunciou a vinda de Jesus. João Batista era primo de Jesus. Aí você percebe por quê que no versículo 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Imagina você, Jesus, ele era Deus, mas também ele era homem. E ele ouviu que o primo dele, irmãos, era o primo dele, tinha acabado de morrer. Se você ouve a notícia de um parente seu próximo, que te honrou, que te batizou, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista era o cara, irmãos, que todo mundo seguia. Não era só um cara, desculpa a expressão, mas era o profeta da hora. Era o homem que chegava, abria a boca, falava com autoridade, com verdade, expunha o pecado, batizou Jesus, era primo de Jesus. E quando Jesus chega, ele fala, agora eu vou sair de cena. Porque hoje, se chega alguém maior do que alguns, eles querem matar o cara. Se tem mais like do que ele quer destruir. Mas João Batista, quando Jesus chega, ele fala, eu não sou digno, nem... Você precisa sentir o texto, irmão. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco. Em particular, um lugar deserto, era o primo dele. Tinha acabado de morrer. Agora, toda visão que vem de Deus provoca dores. Toda visão que vem de Deus atrai inimigo. João Batista tinha acabado de morrer. Quanto mais você trabalha para Deus, mais você se torna conhecido no inferno. Então o inimigo, ele tenta te parar. O inimigo, ele sempre tenta impedir alguém de cumprir uma missão. Você não está sendo perseguido porque é um cristão. Você está sendo perseguido porque é um cristão que está fazendo a diferença. Ok? Você não perde a cabeça porque é um cristão. Você perde a cabeça porque é um cristão que está falando a verdade. Quando ouviu essa notícia, Jesus foi a um lugar deserto. Agora, mesmo estando no lugar deserto, as pessoas seguiram Jesus. Você tem que ser esse tipo de pessoa. Eu tenho que ser esse tipo de líder. Que mesmo estando no lugar deserto, as pessoas querem me seguir. Mesmo estando no lugar deserto, as pessoas querem estar comigo. Mesmo eu estando em dificuldade, mesmo as pessoas sabendo que eu estou de luto, as pessoas querem me seguir para um lugar deserto. Não importa onde eu esteja, se você é um líder de verdade, as pessoas querem estar com você.
E Jesus foi. E as pessoas foram seguindo Jesus. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, seguiram Jesus para um lugar deserto. Não seguiram Jesus para um estádio, irmãos. Seguiram Jesus para um lugar deserto. Vocês estão me ouvindo? Amém. Essa é a primeira lição que eu queria que você entendesse, que nós podemos tirar desse texto. Vencer os desertos te garante autoridade. Vencer os desertos te garante a autoridade. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Tem um outro evangelista que disse: curou todos os doentes. Você imagina, irmãos, você de luto, acabou de perder o seu primo, que abriu o caminho para você no deserto, porque você está sentindo aquela dor. Você foi para o deserto para chorar uma perda. Mas você viu uma multidão. O que é que você faz? Você manda a multidão embora? Você está cansado? Você manda esse povo embora? Ou você vai orar por eles, pastora? Porque não precisa, tem líder aí que não precisa nem perder um parente, que não fala com ninguém, nem atende telefone. Come on. Come on! Jesus saiu do barco e viu essa grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Vencer os desertos me garante a autoridade. O tempo vai passando, começa a entardecer, os discípulos procuram Jesus e ficam preocupados. Tem muita gente naquele deserto. Ele estava curando os doentes. Presta atenção. Mesmo curando todos esses doentes, havia outro problema. Qual era o problema? O povo estava com fome. Porque resolveu um problema. Jesus resolveu um problema, que era curar os doentes. Aí curou os doentes, eles começaram a ter. Porque, gente... Meu Deus! Você resolve um problema, aparece outro. Curou os doentes, eles começaram a ter. E os discípulos chegaram e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. Tinha uma multidão com fome, precisava ser alimentada. O que os discípulos estão dizendo para Jesus é: olha, nós temos outro problema. Melhor mandar esse povo embora. Manda esse povo embora porque nós não temos comida. E parece que os discípulos insistiam, pastor Erasmo. Parece que eles insistiam. Mestre, é muita gente para ser alimentada. Então no Evangelho de Marcos 6,37, os discípulos diziam que seriam necessários 200 denários. Um denário era um dia de um trabalhador. Se você calcular hoje $150 barato, se um trabalhador hoje aqui nos Estados Unidos ganhar $150 por dia, eu fiz uma conta básica, vezes 200 daria $30.000. $30.000. Imagina, pastor Erasmo aqui ter que desembolsar $30.000 do caixa da igreja. Vamos mandar o povo embora. Manda embora. Meu Deus, manda embora. Judas ia ser o primeiro a falar: manda embora mesmo. Ele era o tesoureiro, né? $30.000 é muito dinheiro. Mas Jesus disse: olha, dê vocês mesmo algo para comer. Dê vocês mesmo. Falou para os discípulos: dê vocês mesmo algo para comer. Jesus traz a resposta. Jesus traz a resposta que o povo estava precisando. Agora a segunda lição que esse texto nos ensina é que o milagre vai acontecer quando você estiver disposto a não fugir dos problemas. Essa é a segunda lição. Tem muita gente, irmãos, que não quer encarar os problemas, mesmo sabendo que Jesus está presente. Porque quem deu a palavra para que o problema fosse resolvido foi quem? Jesus.
Jesus que deu a palavra, olha, vocês resolvam. Pode resolver. Eu estou dando uma palavra, Jesus falou, olha, resolvam. Então, o milagre vai acontecer quando você estiver disposto a não fugir dos problemas. Nós temos a mania de fugir dos problemas. Não resolver os problemas quando eles surgem. Então, o mundo que está cansado de pessoas que fogem dos seus problemas. Que não estão dispostos a encarar os problemas. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que o milagre da multiplicação vai acontecer na sua vida quando você parar de fugir dos problemas. Comece a encarar os problemas. Deus não te trouxe para os Estados Unidos para você continuar fugindo. Tem pessoas que já fugiu do Brasil, irmãos. Vai continuar fugindo até quando? Já fugiu do relacionamento? Já fugiu do emprego? Já fugiu das dívidas? E vai continuar fugindo? Fugiu do ministério? Vai continuar fugindo? A geração dos nossos pais, irmãos, é uma geração que encarava o problema. O meu pai encarava os problemas. Vivi só 11 anos com ele. Mas eu não lembro do meu pai fugindo de problema, não. Eu não sei quanto a você. Eu não estou criticando os discípulos de Jesus. Mas eles tinham acabado de ver, irmãos. Presta atenção. Quem sou eu para criticar Pedro, Tiago, João no barquinho? Pedro, Tiago, João no... Quem sou eu para criticar? Mas eles, presta atenção. Eles tinham acabado de ver, irmão, paralítico andar, cego enxergar. Concordam comigo, sim ou não? O texto diz que Jesus tinha curado todos os doentes. Imagina esses homens ficaram a tarde inteira já com Jesus, o dia todo, vendo Jesus curar. E aí, naquele momento ali, irmãos, que era para Jesus resolver um problema da fome das pessoas, perto de problemas físicos. Eles tinham acabado de ver vários doentes serem curados e não foram capazes de encontrar uma solução natural. Eles tinham visto Jesus resolver um problema sobrenatural e não foram capazes de resolver um problema natural. Preste atenção. Quantas vezes nós estamos vendo Jesus resolver, Deus resolver problemas sobrenaturais para nós, e nós não conseguimos resolver os problemas que são naturais. Quantos estão entendendo? Deus não pode fazer aquilo às vezes, queridos, que nós temos que fazer. Tudo bem que não tinha um apoio tropical, não tinha uma padaria para eles irem, mas Deus falou assim, dê vocês de comer a eles. É muita gente. Sabe por quê? Porque tudo que envolve trabalho nós temos preguiça para resolver. Tem gente aqui que não consegue dar uma carona pro irmão vir no culto. Você pode passar no meu condomínio? I don't have time to go lá. Não tem tempo para ir lá. Uma carona. Minha esposa já me deu uma olhada. Ela é assim, não posso falar mais. Ainda mais que aqui não é a minha igreja. Deixa pro pastor local. Estão entendendo, irmãos? Jesus tinha acabado de resolver um problema sobrenatural. Que nenhum de nós talvez conseguiríamos. Que são milagres. Mas nós temos autoridade para isso também. Agora imagina coisas naturais. Vai na padaria, compra um pão, dá uma cesta básica para o irmão, ajuda o irmão a pagar um aluguel. Pelo amor de Deus! É mais fácil fugir do que buscar uma solução. Diga para alguém, não fuja das suas responsabilidades. O milagre vai acontecer quando você estiver disposto a não fugir dos problemas. Jesus está dizendo, eu tenho a solução se você tiver disposição. Quem manda embora é porque quer ir também. Manda embora os discípulos. Manda embora.
Quem manda embora é porque quer ir também. Já está tarde. Manda embora. Quem manda embora é porque quer ir também. Mas para quem quiser ficar, vai ter milagre. Quem manda embora é porque quer ir também. Mas quem quer ficar, vai ter. É o que Jesus está dizendo. Olha, quem manda embora é porque quer ir também. Mas quem quiser ficar, vai ter. Fica que Jesus resolve. Aleluia. Jesus não perguntou se eles tinham dinheiro para comprar comida. Preste atenção no texto. Jesus não perguntou se eles tinham dinheiro para comprar comida. Jesus só falou, resolve. Veja como resolver a situação. Que Jesus estava presente. A terceira lição, para a gente terminar, a multiplicação acontece quando você entrega o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Diga, o que eu tenho é suficiente. O que eu tenho é suficiente. O que eu tenho é suficiente. Eles lhe disseram, não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixinhos. O que são 5 pães e 2 peixinhos? Era só o lanche de um menino. Esse mês o dinheiro não vai dar para pagar o aluguel. Esse mês não dá para pagar a prestação do carro. Esse mês não dá para pagar o aluguel do prédio. Será que vai dar para mudarmos de local? Mas não vai dar. Será que vai dar? Será que vai dar? O que eu tenho é suficiente. O que você tem é suficiente. O que eu tenho é suficiente. É só você crer. A multiplicação acontece quando você entrega o pouco que você tem nas mãos de Jesus. O que eu tenho em minhas mãos é o suficiente para o milagre. Aquele rapaz, ele não imaginava que naquele dia ele ia sair de casa com aquele lanche na mão. Ele não imaginava que aquele lanche ia ser suficiente para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantas vezes a gente sai de casa com recursos que nós não imaginaríamos que pode mudar a história de uma multidão? Quantas vezes uma palavra, e aqui eu não vou falar de pães e peixes, vou falar de propósito. Quantas vezes você sai de casa com um propósito que você tem, e você não imagina que o seu propósito pode mudar a vida de uma pessoa, que o trabalho que você faz, que uma palavra que você carrega, que algo que você faz com aquilo que Deus confiou nas suas mãos pode mudar a história de uma nação inteira. Quem imaginava que uma funda e uma pedra ia mudar a história de um menino e de uma nação inteira? Davi. O que eu tenho é suficiente. O que você tem é suficiente. O seu dom, os músicos que estão aqui, o serviço que você presta na casa de Deus, o trabalho que você faz aonde você está, é o suficiente para mudar a história das pessoas que passam pela sua vida todos os dias. O que eu tenho em minhas mãos é o suficiente. E o milagre acontece quando eu decido entregar nas mãos de Deus aquilo que Deus confiou em minhas mãos. Talvez você está num lugar deserto, como esse garoto foi. Ele estava num lugar deserto. E eu tenho aprendido que ao longo desses anos todos, a fé da maioria, a fé da minoria, muitas vezes é que tem alimentado a multidão. Porque talvez os que foram para aquele deserto aquele dia, que levaram os seus lanches, todos já tinham comido o seu lanche. Porque quando foram procurar, só encontraram esse garoto com 5 pães e 2 peixes. Talvez a maioria ou não quis entregar ou já tinham comido. E muitas vezes a fé da minoria é que alimenta a multidão. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes, mas é o suficiente. E finalizando, a quarta e a última lição é que a multiplicação acontece quando você tem paciência
para esperar Jesus fazer o milagre. Como que está o seu nível de paciência aqui nessa noite? E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida entregou aos discípulos e esses à multidão. Então Jesus ordenou que fizesse toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Marcos narra isso com mais detalhes. Assentou-se em grupos de 100 e de 50. Quantas pessoas tinham ali naquele deserto? 5.000. 5.000 pessoas. Quero que você entenda, irmãos, que até Jesus, até para fazer milagre, ele é organizado. Então, o que Jesus está ensinando para nós é: tenha paciência que o seu milagre vai chegar. Aleluia! O milagre não acontece no meu tempo. O milagre acontece no tempo que Deus quer que aconteça. Aquele dia, muitas pessoas já haviam sido curadas, mas estavam com fome. Então o milagre também acontece quando você tem paciência para esperar Jesus fazer o milagre. A multiplicação acontece quando você tem paciência para esperar Jesus fazer o milagre. 5.000 pessoas. Ele falou: olha, falou para os discípulos, façam com que a multidão se assente em grupos na grama e façam grupos de 100 e de 50. Vamos lá então? Pedro, por favor, começa ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Cheguei nem a 30, vocês já estão desesperados. Grupos de 100. Tiago, grupo de 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Felipe, faz ali mais outro grupo de 100. 1, 2, 3, 4. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Paciência. Paciência. João, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando nós temos paciência, o milagre chega. Não é no meu tempo, mas no momento que Deus quer. Há quanto tempo você está esperando Deus fazer o milagre? Está no deserto, ele foi para o deserto para descansar. Uma multidão foi com ele, porque João Batista, o seu primo, tinha acabado de ser decapitado. Mas a multidão seguiu porque acreditava em Jesus, o chamado no ministério dele. Ele curou a todos. Eles tiveram fome. Ele fez o milagre da multiplicação. Ele ensinou eles a terem paciência, que o milagre aconteceria. É preciso ter paciência. 5 pães e 2 peixes. Sabe o que é mais interessante? É que mesmo em meio ao deserto, Deus cria um lugar de descanso. Mateus 14, 19. Olha que fantástico. Mateus 14, 19. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Marcos diz, na grama verde. Uau! Como é possível em meio ao deserto ter grama verde? Uau! Eu vim aqui dizer para você que Deus está preparando em meio ao seu deserto um lugar de descanso. Uma grama verde para te curar, para multiplicar aquilo que você estiver disposto a entregar nas mãos dele. Seja os seus dons, seja os seus talentos, seja 5 pães e 2 peixinhos.
porque aquilo que você tem é o suficiente. Você pode ficar de pé no seu lugar e dizer comigo: o que eu tenho é suficiente. Seja o seu chamado, seja o seu ministério, entregue nas mãos dele. Deus está levando essa igreja para um novo tempo, para um recomeço. Vai haver uma multiplicação extraordinária nesse novo tempo, nesse recomeço, para essa geografia que Deus está movendo essa igreja. Então não se preocupe, porque o que vocês têm nas mãos é o suficiente. É o suficiente. E o milagre já está acontecendo. E é quando eu me movo. O milagre acontece quando eu me movo. Os céus, eles se movem quando a gente se move. Eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que vocês têm essa prática, né, pastor? É o culto da vitória. E toda semana vocês estão aqui profetizando milagres, profetizando sobre a vida de vocês. Eu quero orar com você. Se você crê nisso, essa palavra é uma palavra profética para esse tempo. Quando você olha o passado, você consegue perceber como Deus preparou um lugar de descanso, mesmo em meio ao deserto para você. As notícias, elas podem não ser boas, todos os momentos nós temos ouvido notícias, mas nós não nos movemos pelo que nós ouvimos. Nós não nos movemos pelo que nós vemos, mas nós nos movemos pelo que nós cremos. Nós nos movemos pela palavra que já foi liberada sobre nós. Então nós não nos movemos por aquilo que as notícias dizem a nosso respeito, mas por aquilo que Deus já escreveu a nosso respeito. Então nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida, profetizar sobre a sua vida. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, assim como no passado, Deus, o Senhor levantou homens, levantou mulheres, porque existia uma palavra sobre eles. E assim como nós vemos nessa história, nesse texto que foi real e verdadeiro, essa multiplicação extraordinária, mesmo em meio ao deserto, Senhor, oh Deus, as multidões te seguiram àquele lugar, porque existia uma graça e um favor, e não importa a geografia, o milagre ele acontece, oh Deus, em lugares, porque ambientes eram destino, e ambientes, oh Deus, eles são extensão dos céus, e aqui nós estamos num ambiente também que gera milagres, uma extensão, porque a tua presença está nesse lugar, porque a tua presença ela se manifesta onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é revelado. E nessa noite, ó Pai, nós estamos nesse lugar declarando profeticamente milagres, ó Deus, transformação, revelação, ó Deus, que o Senhor levante nesse lugar uma geração, ó Deus, onde a multiplicação é natural, ó Deus, onde o poder e a manifestação do Senhor acontece de forma natural. Ó Deus, nós liberamos, ó Deus, sobre esse novo tempo, sobre essa igreja, sobre a vida do pastor Erasmo, da pastora Gisele, sobre todo esse rebanho, sobre os líderes desta casa. Ó Deus, que eles possam viver essa multiplicação. Deus, eu declaro que não vai faltar nada. Nada, nada, nada. Toda a provisão que eles precisam para esse novo tempo já está liberada sobre esse lugar, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, já preparou tudo o que eles precisam, ó Deus, assim como o Senhor fez essa multiplicação, ó Deus, porque o que nós temos em nossas mãos é o suficiente. Ó Deus, assim como o Senhor alimentou aquela multidão, o Senhor tem alimentado esse povo, Deus, com algo fresco, ó Deus, algo direto do seu trono a cada semana, e nós liberamos sobre eles, ó Deus, assim como o Senhor ergueu aqueles pães, o Senhor abençoou, o Senhor partiu, ó Deus, e a multiplicação foi acontecendo. Eu declaro que a multiplicação está acontecendo nesse lugar. Cada vez que a tua palavra é liberada, há uma multiplicação sobrenatural. Nós abençoamos, declaramos milagres, aqueles que entraram aqui, ó Deus, que precisam de uma cura, ó Deus, estão sendo curados no seu corpo físico, nas suas emoções, ó Deus, libere dons nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que precisam de um milagre na parte financeira, ó Deus, que o Senhor revele agora, ó Deus, e libere, ó Deus, aqueles que precisam de um milagre na área, ó Deus, de documentação. O Senhor é o Deus, ó Deus, que libera, o Senhor que move papéis de um lado para o outro.
ó Deus, nos relacionamentos, na família, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que nada vai faltar, nada vai faltar, nada vai faltar, nada vai faltar. Liberem sobre os ministérios um novo tempo, uma nova história que já foi escrita. Eu, ó Deus, creio, Senhor, eu creio que o Senhor já está fazendo, 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 o Senhor já está fazendo.